Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista e anfitriã deste podcast. Hoje eu estou aqui com a desembargadora Karen Emerick e com a advogada Michele Corlait. Sejam bem-vindas ao Vida Louca Mente Sã. Oi, obrigada pelo convite. Obrigada. E o nosso tema hoje refere-se a um regramento legal que foi instituído pelo CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, com as finalidades de enfrentamento à violência contra a mulher no Poder Judiciário e também, né, de incentivo à participação feminina no Poder Judiciário. Trata-se do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E esse protocolo está vinculado ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né, ODS, número 5 da Agenda da ONU, que objetiva a igualdade de gênero. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a gravar que a necessidade desse protocolo evidencia que a gente precisa discutir ainda questões muito básicas na nossa sociedade, né? Então, hoje a gente vai entender a importância da aplicação desse protocolo, né, para a mulher e para outros grupos, para nós mulheres, né, que quando precisamos especialmente apresentar nossas demandas, né, ao judiciário, e outros grupos também vulnerabilizados. Então, eu agradeço a vocês. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Só quero pedir licença um pouquinho aqui, porque a gente está retomando agora, né? Estou começando aí a nossa 5ª temporada e eu quero agradecer nossos apoiadores que viabilizam aí. Estou aqui com o Iraê no Estúdio Leste, nosso parceiro desde o início dessa jornada do Vida Louca Mente Sã. Temos a Pousada Tia Sofia, que está dentro do projeto Aldeia do Mestre, que é idealizado por um amigo querido que nós temos em comum, né, Michele? E colega de vocês, advogado também, que é o Rachid Silva. Muito obrigada, desde sempre. Amanda Mendes, agora eu tenho uma personal stylist que me veste. Cheguei a essa altura da 5ª temporada, estou aqui então, e a Amanda é idealizadora do Brechó Doroteia e ela tem também outra loja que é a Cora Carola, uma querida, e a Jucimara Santiago, que ela é esteticista e ela está cuidando da minha sobrancelha, dos meus olhos e da minha pele. Então eu estou aqui agradecendo a vocês, é muito gostoso compartilhar e é muito importante também ter esses parceiros aqui juntos para a gente levar essa conversa, né? Tudo isso que acontece no entorno é para que a gente esteja aqui com esse conteúdo tão relevante e hoje tão importante. Para mim é um prazer, uma honra ter vocês aqui, e agradeço a Michele que me apresentou essa pauta, né, e que foi muito importante nessa temporada em que a gente vai tratar tanto de fundamentos e conceitos da psicanálise, mas também de questões do feminino e da mulher. Então, um prazer ter 2 mulheres aqui, operadoras do direito. Isso. Então, a gente falou, eu queria pedir, então a senhora começa se apresentando, por favor, e falando um pouquinho para a gente da sua história. Como você falou, meu nome é Karen Emerick, eu sou a 2ª filha de um grupo de 6 filhas, né? Na minha casa é a casa das 7 mulheres. Eu fui criada numa fazenda no interior do Espírito Santo, mas graças a Deus com um pai bastante feminista, e eu brinco que eu sempre fui feminista e não sabia. Eu descobri esse meu lado já adulta, talvez já magistrada, né? Que eu tinha essa veia feminista, mas eu sempre lutei muito pelos direitos das mulheres enquanto adolescente, jovem, enfim. Eu vim para Belo Horizonte aos 15 anos, já para terminar o ensino médio, fazer faculdade, e depois foram vindo, né, as minhas irmãs também, foram vindo, morando com a gente, e me graduei em 83, e em 1990 eu fui aprovada no concurso da magistratura, fui para o interior de Minas, onde eu conheci meu marido, me casei, estou casada há 33 anos, né, tenho um casal de filhos, e de lá, eu fiquei 2 anos na comarca de São Francisco, de lá eu fui para Montes Claros, fiquei mais 6 anos, de Montes Claros vim para Belo Horizonte, onde eu permaneci na 23ª Vara Civil de Belo Horizonte e na Vara de Sucessões, ingressando no tribunal, promovida a desembargadora em 2013. Desde então que eu cheguei no tribunal, essa pauta virou a menina dos meus olhos. Como superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça, trabalhando mais com as políticas públicas e, posteriormente, como desembargadora de Câmara Criminal, atuando diretamente nos processos da violência doméstica e, posteriormente, há 2 anos e meio, na 9ª Câmara Especializada em Violência Doméstica, infelizmente que foi extinta enquanto Câmara Especializada, mas nós vamos continuar agora
sendo uma Câmara Criminal comum. Houve um excesso, talvez um estudo que não previu a quantidade de processos. Eu falo que muitas pessoas me perguntavam assim, a senhora acha que a violência está aumentando? Sim. Ou está tendo mais notificação? Ou, né? E eu falei, olha, eu acho que as mulheres são com mais coragem de denunciar e tal. Mas hoje eu acho que a violência está aumentando, infelizmente. Né? Eu tenho essa impressão, sabe? Até então eu achava que estava só tendo mais notificação, porque ainda é muito subnotificada a violência doméstica. E, né, eu aproveito a oportunidade para falar com as mulheres, né? Não se calem, denunciem, entendeu? Que vocês vão ter todo um apoio, não tenham vergonha, não tenham medo, né? Que nós vamos estar aqui, a justiça, e toda a engrenagem dessa justiça vai estar preparada, né? Com o protocolo para acolhê-la. Importante demais falar sobre esse protocolo e até para dar essa segurança, né? Tem um amparo aí, tem pessoas... Hoje, né, nós estamos trabalhando para isso, para que a mulher tenha coragem, não tenha vergonha, né? E não seja revitimizada, né? Que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, né, na questão da violência, essa revitimização, e o protocolo vem para isso, para que tenha essa escuta ativa, sensibilizada, para que as ações sejam efetivas e para que a mulher se sinta, de fato, protegida e acolhida. E você, Michele, aí eu vou pedir para você contar ainda para a gente um pouco aí no seu percurso, a sua história no judiciário, como mulher, uma mulher operadora do direito. Pois é, eu cresci, né, querendo fazer direito, me descobri apaixonada pelo direito, tinha 6 anos de idade, numa conversa casual com uma irmã, e não desisti dessa história. Não tive muito apoio para fazer a faculdade, mas dei jeito. E quando consegui fazer faculdade, fiz interessado em direito ambiental. Olha. Mas lá dentro, eu fui pega pelo direito de família. Desde meu primeiro estágio, desde meu primeiro momento em contato com o processo, foi direito de família. Eu primeiro saí de um emprego em que fui maltratada, humilhada por várias questões e fui estagiar gratuitamente no tribunal, que era fórum até recente do Barreiro. E fui para a vara de família. Me apaixonei um pouquinho mas não, ainda quero o direito ambiental. De lá fui convidada a integrar o escritório da doutora Liliana Pereira, era na época presidente da OAB de Contagem. Comecei com direito de família também. E de lá o Rashid, nosso amigo comum, me pescou. E nunca mais saí, nunca mais fiz outra coisa a não ser direito de família. Sim. Eles falam, não, todo advogado faz família. Não, eu só faço direito de família. Sim. E me apaixonei, não consigo pensar em fazer outra coisa. Tenho esse olhar sensibilizado mesmo para poder lidar com todas essas questões. Me preparo muito para isso. Tenho um olhar afetivo mesmo para as famílias, para as questões, para as dificuldades, né, da mulher. A gente lida muito mais com mulher do que com homem no nosso escritório, né, embora, né, tenhamos clientes homens também. Mas é isso, é preparação para poder lidar com os casos ali. E essa questão da violência da mulher, embora a minha área seja... eu não lide com essa área da violência, né? Não lide com a Maria da Penha. Eu tenho processos assim, mas outras pessoas tocam. A doutora Karen, inclusive, falou a respeito da revitimização, da coragem de denunciar. Muitas não sabem que sofrem violência. Esse aumento crescente vem acontecendo por causa da conscientização do que é a violência doméstica, né? É patrimonial, é física, emocional. Muitas acham que é aquilo que elas merecem. Muitas não têm amparo, elas têm medo do julgamento da sociedade, o julgamento religioso das instituições, né, das igrejas, do pecado de deixar o marido que as trata mal. Quer dizer, quando chega a procurar por ajuda, já está num extremo. É um iceberg. Vezes, né, a gente percebe que é um iceberg a violência. Por dentro, né, dentro da água, tem todo tipo de violência que às vezes passa de ser despercebido. A violência só vai ser percebida se houver uma violência física. Exato. Entendeu? O agressor, ele não consegue entender que ele praticou uma violência, foi patrimonial, emocional, psicológica, mas eu não bati. Entendeu? Então eu não fui violento. E a mulher, né, que é vítima dessa situação, pouco antes da pandemia, eu dei uma palestra lá na cidade administrativa para policiais militares. Terminada a palestra, uma policial para mim chegou e falou assim,
doutora Cara, vou relatar uma visita. Eu visitei porque existe a PVD, né, que é a Patrulha da Violência Doméstica, que vai na segunda resposta, que é depois que houve a violência, a primeira violência é o 190, depois tem esse trabalho da PVD. Da Polícia Militar. É muito bacana. E aí ela fala que ela foi visitar uma mulher que tinha sido agredida pelo marido, e que aí ela perguntou, é a primeira vez que ele te agride? Aí ela fala, é a primeira vez. Aí o filho fala, não, mãe, mas semana passada ele te agrediu. Não, mas naquele dia eu mereci. Ô, gente, isso foi anteontem, foi um pouquinho antes da pandemia. Olha, entendeu? Pasmem, quando elas tomam coragem de denunciar, elas são desincentivadas a denunciar. São, muito. Né? Para onde você vai? Como você vai fazer com tantos filhos? Você não tem dinheiro, a família não apoia, a igreja não se casou para ficar, né, casada, perdoa, você tem que vir. E você estava falando do direito de família, eu acho muito interessante porque a violência doméstica, ela está nas questões periféricas da família. Exato. Muitas vezes vem da guarda, do divórcio, da partilha de bens, tem tudo a ver. Né, a violência doméstica com essas questões periféricas do direito de família. Eu costumo dizer que, às vezes, até a guarda compartilhada, que é um instrumento benéfico à criança, ao adolescente, ela é utilizada para promover a violência. Muitas vezes, uma das partes, o homem, não vou generalizar, mas na maior parte das vezes o homem usa isso para controlar, manipular a mulher. Entende? Para poder manter um controle. Manter o controle da situação. Então, tá em tudo. E esse protocolo, a importância dele é isso. É esse olhar sensibilizado, esse olhar, né, saber analisar os estereótipos, o caso concreto, onde ele deve ser aplicado, quando merece esse olhar acolhedor, né? Para poder realmente... Então, conta pra gente o que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. O protocolo, ele foi concebido como um instrumento para promover mudanças culturais e institucionais no poder judiciário, como a doutora Michele falou há pouco, né? Ele vem com esse objetivo de eliminar estereótipos de gênero, mas também estendendo para outros grupos, né? Então, nós assegurando o julgamento mais justo com respeito aos direitos humanos, né? Nas temáticas de gênero, raça, etnia, direitos humanos. Então, ele veio para que o julgador tem esse olhar diferenciado no momento de julgar, para que ele não revitimize a vítima, a mulher chegar lá e ele falar assim, mas você está com outro processo de agressão? Quantas vezes você já vê aqui? A mulher vítima de um estupro, a menina, tem até um filme que chama Inacreditável, que a menina é totalmente revitimizada por todos os órgãos da justiça. Então, a vítima de violência sexual, ela vai ser ouvida pelo policial militar, que fez o primeiro atendimento, ela tem que falar. Depois do policial militar, vai lá na delegacia, ela, né, abrir um inquérito, ela fala tudo de novo, é revitimizada. Depois da delegacia tem o Ministério Público, que tem que ouvir para oferecer denúncia. Depois vem o juiz, tem que ouvir. Então, assim, isso assim... É inconcebível você pensar que a mulher que já passou por uma situação como essa vai ter que reviver tudo aquilo. Né? E existe, eu até assisti uma vez uma perita contando, que ela dá até um branco. E aí fala-se que ela está sendo incoerente, que ela não está... Ela está sendo contraditória, que o depoimento dela não pode ser levado em consideração, porque na polícia ela falou uma coisa, na delegacia, na injustiça ela falou outra, mas é muito comum trazer essa dificuldade pelo número de vezes que ela foi ouvida. Cada vez que você reconta uma história, você está revivendo aquela história. Reviver. Então você pensa na angústia de alguém que foi vítima de violência, seja ela qual for, né? As minorias, ter que recontar o motivo daquele trauma, né? O motivo da dor e ressentir aquela dor toda vez que conta. E trouxe, né, para o Poder Judiciário a obrigatoriedade de capacitação de magistrados e magistradas, para que possam ter esse olhar humanizado, esse olhar de gênero nas causas em que envolve essas questões. E o tribunal, pelo menos o Tribunal de Justiça de Minas, que eu represento, hoje inclusive sou vice-corregedora, ele investe muito nessa capacitação. Mas ainda a gente sabe, pelos recursos que eu recebo, nesses 2 anos e meio recebi recursos só da violência doméstica, alguma resistência por parte de alguns poucos magistrados nessa capacitação. Então é muito importante que seja de fato uma obrigatoriedade para
conhecimento e aplicação do protocolo nos casos. O protocolo está em vigor há quanto tempo? Desde 2023. Tá. Né? Ele foi criado pelo CNJ, né, através da Resolução 492, em 17 de março de 2023. Agora, eu acho que seria legal, importante a gente falar que esse protocolo existe por quê? Né? Porque já que existe uma lei que prevê imagino, né, toda essa atenção e esse cuidado. A nossa sociedade ainda tem muito que avançar nessas questões. É uma sociedade machista, por natureza. Então, esse protocolo ele veio para capacitar quem vai lidar com essas questões, para que essas pessoas tenham condições de lidar, principalmente com um olhar humanizado. Sim. Porque, senão, cada vez mais, já existe uma dificuldade muito grande da mulher buscar ajuda. Ela não denuncia por várias razões. Sim. Por medo, por vergonha, por achar que mereceu, enfim, por várias razões. E se ela não encontra, seja na Polícia Militar, seja na Polícia Civil, seja no Judiciário, Ministério Público, um apoio, um olhar humanizado, cada vez mais essa mulher vai permanecer nessa situação de violência. Há estudos que falam que as mulheres levam, em média, 10 anos para sair de uma violência. Né? Então, assim, é muito tempo. E nós vamos falar aqui da violência psicológica, que é uma violência recém-tipificada, né? Há pouco tempo que ela virou crime, que ela está no Código Penal, e não tinha como comprovar essa violência. Então, eu estive agora na jornada da Lei Maria da Penha, em Recife, esse mês de agosto, e foi lançado o IAVP, que é um instrumento de avaliação da violência psicológica, onde a mulher vai preencher, porque às vezes ela não sabe, né, doutora Michele? Ela não sabe que está sofrendo. Então, na medida que ela vai preencher aquele formulário, ela vai poder perceber que ela está sofrendo aquela violência. Porque só a violência visível é que é considerada. A invisível não existe para o agressor. Quer ver exemplos que eu escuto diariamente no meu escritório? Você é burra. É vagabunda. Todo funcionário público é vagabundo. Você só fica em casa. Não faz nada. E por aí vai. Preguiçosa. Sim. Você tá surda, não tá escutando. Eu tenho cliente que acredita que de fato ficou surda. Foi fazer a geometria achando que estava surda por causa das acusações do marido. O que mais a gente escuta é: você é louca. Você é louca. Não foi nada disso. Todo, a gente, né, assim, que a gente tem contato com os processos. Tá de TPM. Tá de TPM. É louca. Bipolar. É descontrolada assim mesmo. Então, assim, todos nós, eu falo que todos nós que trabalhamos nessa engrenagem temos que estar preparados. E o protocolo se aplica também em outras áreas, né, do direito, não é só na violência doméstica. Orienta magistrados para identificar e prevenir esses estereótipos em qualquer processo que envolva a questão de gênero, seja ações de família, criminais, trabalhistas, cíveis, previdenciárias, entre outras. Agora, a questão de gênero é uma mulher ser parte. Isso não, já é uma questão de gênero não é sexo. Sim. Entendeu? Existe a diferença entre gênero e sexo. Sexo feminino e gênero. O gênero abrange, inclusive, a mulher que não tem o sexo feminino, mas se vê como mulher. Sim. É o caso das mulheres trans, né? A mulher que se sente mulher, ela também é protegida. Sim. Tanto pela Lei Maria da Penha, quanto pelo protocolo. Mas depende só que seja parte. Aí já é uma questão de gênero. Como ou assim? Não, ou tem que ser uma violência contra alguém que represente, né? Para ser Lei Maria da Penha, tem que ter uma relação de afeto. Maria da Penha. Para ter. Porque a Lei Maria da Penha, ela trouxe duas coisas. Todo mundo fala assim, mas é injusto, é inconstitucional, porque não protege o homem. Eu falo muito que a lei existe, o Código Penal existe para homem e mulher. Todos os crimes, exceto desobediência de medida protetiva, todos os crimes estão no Código Penal. E o Código Penal vale para homem e para mulher. A mulher que bate no homem também vai ser processada por lesão corporal. A mulher que mata um homem, também vai responder no tribunal de júri por um homicídio. A única diferença da Lei Maria da Penha foram as medidas protetivas, porque historicamente quem precisa de mais proteção são as mulheres, e as políticas públicas. O resto está no mesmo nível de igualdade. É justamente por causa daquele fato de que a biologia puxa para um lado, certo? Sim. O homem tem a força física, a nossa sociedade protege o homem, ampara o homem muito mais do que a mulher. O homem consegue avançar muito mais que a mulher. Uma mulher que se casa
opta por ter filhos, constituir família, ela não tem a mesma força produtiva, a mesma força de trabalho que um homem que está livre. Um homem, eu falo muito, se um homem se divorcia e ele quer omitir que tem filhos, é fácil. A mulher fica, inclusive, as marcas físicas. A mulher, a mãe é a primeira a ser demitida na empresa. Então, ela precisava mesmo desse olhar apurado, dessa questão, dessa proteção extra. Né? Você vê como é difícil. Eu me lembro quando eu era juíza, de primeira instância especialmente, né? Porque agora no tribunal a gente tem uma estrutura melhor, mas na primeira instância era o serviço braçal todo nosso, né? Então eu me lembro que colegas falavam assim, nossa, hoje eu cheguei lá em casa, tinha uma sentença assim, pesadíssima para prolatar, e eu avisei minha mulher, meu filho, olha, eu tô no escritório, ninguém me incomoda, que eu tenho uma sentença para prolatar. Eu falei, gente, e a sorte que eu não tenho? Eu chego, posso avisar, hoje eu tenho uma sentença, fechar a porta. Ô mãe, preciso fazer o para casa, você pode me ajudar? Ô Cari, o gás acabou, eu tenho que fazer, o que vai fazer de almoço? Isso é nosso, entendeu? Então assim, é muito mais difícil sim, para a mulher, por conta de todas essas... Ainda que você tenha um marido, como eu falei, que não ajuda, mas que faz tudo, né, que tem que ser feito, como é o caso do meu marido, ele é super companheiro, faz tudo dentro de casa assim como eu, a mulher que é a estrutura da casa. Sim, a sabe? mulher... Assim, que imagina, encaminha, até 2 anos, por mais participativo que ele seja, até os 2 anos de idade, uma criança demanda muito mais a mãe do que o pai. Né? E aí, durante esse tempo que ela está ali envolvida com esse cuidado, ainda que ela trabalhe home office, como hoje vem, não dá, ela não consegue avançar. Se a criança adoece, quem vai correr para socorrer? Se a criança precisa ser levada à escola, buscada, precisa de um psicólogo, quem vai socorrer, quem vai levar? Geralmente é a mulher. É a mulher. E aí, as melhores decisões que nós temos tido desde o advento desse protocolo vem de juízas, vem de estradas. Isso, porque é esse olhar para aquele trabalho que não é valorizado, para o trabalho invisível, para aquela pessoa que fica ali à margem da sociedade, que não consegue avançar e crescer como o outro que está lá livre. Chega em casa e está livre para poder descansar, no outro dia acorda renovado e vai trabalhar, exercer. Né? Enquanto nós... Gente, pois é, e eu fico pensando no desafio mesmo para apresentar, como vocês já têm falado aqui, falaram antes também da gente começar a conversar, e quando eu estava preparando esse roteiro, essa conversa com vocês, eu lembrei de um programa que eu gravei na 2ª temporada e falar para o pessoal ir lá assistir, é o número 20 da 2ª temporada, foi sobre violência masculina contra a mulher, violência doméstica, e com o advogado e psicanalista Ian Ballesteros, e ele trouxe um trabalho de dissertação dele, muito interessante, que o título que ele deu é Lei dos Homens, a violência masculina na interface direito e psicanálise. E aí, ali ele trouxe para a gente um pouco ele chamou de uma marca de nascença do ordenamento jurídico e desse pensamento, e que ensejou em todas essas leis e tudo, que acabam mantendo uma estrutura machista também, né, eurocêntrica, machista, e então, e uma estrutura que se faz até certo ponto invisível, né? Eu nem sei se hoje a gente pode falar que é invisível, porque parece tão escancarado, mas não sei se a gente está numa bolha também que enxerga. Né? Então, queria que vocês comentassem isso. Eu só queria acrescentar que, de fato, a maioria das decisões de aplicação do protocolo tem vindo muito pelas magistradas. Sim. Mas a gente tem visto muito magistrado também já aplicando o protocolo. Isso, para nós, é motivo assim, de muito orgulho, bom, muita alegria. Saber que eles se propuseram a ser magistrados e magistrados efetivos, inteiros, assim, que acompanha a evolução. Então, eu fico muito feliz quando eu recebo uma decisão, especialmente de um magistrado que está fora dessa bolha, né, não é nem bolha, fora desse contexto, e consegue ter essa visão valorizada. Então, teve essa conscientização, né, e tem essa sensibilidade para enxergar a diferença. Né? Sobre essa questão, eu falo que nós vivemos numa sociedade machista. Eu falo muito que eu sou uma machista em desconstrução. Sim. Entendeu? O tempo todo. Eu tenho 63 anos. Eu tenho que estar me vigiando, me olhando,
repensando o que eu vou fazer, como que eu vou proceder, porque eu fui criada numa sociedade extremamente machista, né? Dos anos 60, 70, 80, 90, e até hoje ainda considerando o seu pai que não era, meu né? pai que não era, como meu pai, que é forte como que é forte esse discurso. isso na gente, né? Que a gente aprendeu, né? E então eu falo que o protocolo ele vem também para isso, para desconstruir muita coisa, muitos dogmas, muitas inverdades que nos foram passados, né? E que estão muito presentes no judiciário também, óbvio, né? Que tá questão cultural também. Né, desconstruir esses vieses, esses estereótipos, é uma desconstrução, uma autocrítica constante e uma formação continuada que a gente precisa muito para poder ir quebrando. Isso não acontece da noite para o dia. Isso é uma longa caminhada. Né? Mas que bom que vocês estão aí, né? De olho. De olho e cobrando isso e cobrando a aplicação dele, né? Então, só para ficar bem claro, então, a gente falou muito sobre violência, né? Que chamou muito a nossa atenção, e os números são absurdos mesmo, né? Mas, então, ele é aplicado não só nesses casos, né? Em qualquer caso. É isso que não ficou muito claro para mim. Na questão do se trabalho, uma mulher, por exemplo, uma dessas pessoas é uma parte, se eu for apresentar, você sofreu algum tipo de violência, você vai ser acolhida pelo protocolo. Se eu tiver qualquer tipo de demanda enquanto mulher e apresentar, sofreu, você vai. Eu posso aquilo que eu falei no começo, a violência doméstica, a Lei Maria da Penha, só se aplica para relações de afeto. Sim. Ou marido e mulher, só essas relações íntimas de afeto. Tá. Qualquer outra questão envolvendo, uma briga de trânsito, um homem te desrespeitou, não aplica a Lei Maria da Penha, mas pode aplicar o protocolo. Sim, por exemplo, na questão previdenciária, nós já temos a aplicação do protocolo. Na questão trabalhista, nós já temos. Inclusive, por exemplo, o trabalho na lavoura da mulher, já tem aplicação do protocolo, é diferenciado. Então, é para todo e qualquer ramo do direito que exige um olhar diferenciado e acolhedor. Sim. E eu falo que o protocolo ele ainda tem alguma resistência, porque as pessoas insistem em permanecer, às vezes, no comodismo. Sempre foi assim, para que eu vou? Ainda mais que já está há muito tempo na lida, né? No dia a dia. Então, isso, assim, eu lamento muito quem tem esse tipo de posicionamento, porque a gente tem que evoluir com as coisas que estão evoluindo. Na verdade, a minha experiência mostra um pouco uma questão mais apurada. Esse preconceito sobre a aplicação do protocolo vem das questões políticas. A questão de achar que é levantar a bandeira. Só que existem bandeiras que elas merecem ser levantadas e acolhidas. Claro, de proteção, de equidade. As minorias merecem. Você está à margem da sociedade, você está ali sem um olhar apurado, sem né, sofrendo a consequência dessa questão do machismo. Né? E não só do machismo, são os extremos, né? Que tenta ali te deixar espreita de qualquer evolução, qualquer possibilidade de crescimento. Você precisa disso. Você tira a sua liberdade, te tira a chance de caminhar, de prosseguir. 4 mulheres são vítimas de feminicídio por dia no Brasil. Quem que não enxerga isso? Pois é. Olha, sabe, quem que está resistindo a isso? Não sei se 17 mil vítimas de estupro. Então, assim, é impossível você imaginar. Não dá para fechar os olhos. Não dá para fechar os olhos e falar que isso não está acontecendo, que isso é mimimi. Nós ainda somos vistas como propriedade objeto. Ainda que isso tenha saído da lei, nós ainda somos vistas como propriedade objeto. E eu ainda acho que a gente é privilegiado, mas nós 3 aqui, né? Somos muito privilegiadas e a gente está no Sudeste ainda, a gente fica pensando nesse paizão nosso desse tamanho, o que não acontece? E eu vou dizer, quando eu comecei a trabalhar com a Lei Maria da Penha, hoje eu não tenho esse dado tão certo. Mas quando eu comecei a trabalhar com a Lei Maria da Penha, existia um estudo que 4 entre 10 mulheres sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência. E eu sempre falei que 10 mulheres sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência. Desembargadora, a senhora também já sofreu? A senhora apanha? Não. A minha violência pode ser institucional e eu já sofri violência institucional. Então, assim, é muito. Então, nenhuma de nós mulheres
estamos protegidas 100%, não vão livres passar. disso, não. Né? E pode ser qualquer classe social, qualquer raça, etnia, estudo. Eu pensei né? nos índices, né? Nos índices em outros estados, mas... Eu tenho até um videozinho no YouTube que chama Dear Daddy, que é muito interessante. É um videozinho de 5 minutos, mas que é muito interessante, que fala sobre isso, do risco de nascer mulher. É muito legal. A sociedade ela foi construída assim sobre o prisma do olhar masculino mesmo, né? Enquanto nós ficávamos em casa, exercendo o trabalho que é dito da mulher, o homem avançava para formar, para construir, né? Os tribunais, inicialmente, majoritariamente, começaram com homens. A primeira mulher que entrou lá não tinha banheiro exclusivo para ela. Você sabe quando? Anos 80. Uau, não tinha banheiro feminino. Anos 80, nós tivemos a primeira desembargadora Branca Renault, e não tinha banheiro para ela. Anos 80. Isso foi, assim, se a gente pensar da evolução, anos 80 tem 40 anos. 45 anos. 45 anos. Né? Então, assim, é muito recente a chegada da mulher. Hoje, nós somos 150 desembargadores. Somos 30 mulheres, o que corresponde a 20% do tribunal. Isso é muito pouco. É pouco. Aí, agora existem as listas, né? Exclusivas de magistradas para serem promovidas. A gente espera que, de fato, isso aconteça. Eu acredito que vai acontecer, porque, inclusive, nosso presidente é uma pessoa que eu só tenho elogios para ele, e ele tem muito esse olhar voltado para a questão feminina, mas nós temos a lista mista. E a gente teme que na lista mista só vá homens. Não que isso seja falado, mas assim, no meu olhar, eu temo que isso possa acontecer. Mas o presidente está muito atento e eu acredito que nós vamos ter... E ele quer muito que chegue no nível de igualdade. O 40% parece que é o mínimo que um tribunal tem que ter em relação a Quem é mulheres. Que escolhe? Então, tem essa lista mista e são os desembargadores. Do órgão especial. O órgão especial são 25 desembargadores. A metade... os mais antigos, e a outra metade são eleitos. Então, formam o órgão especial com os 25 desembargadores. 12 e o restante é da diretoria. Então, são 25 desembargadores que votam. Então, a mulher que já... né, a juíza, a magistrada ou o magistrado que já tem os requisitos, né, o tempo, a gente chama que estão no primeiro quinto, eles se inscrevem e esses desembargadores do órgão especial é que vão pontuar. Existe hoje uma resolução do CNJ que é pontuação, então eles vão pontuar e o que for mais bem pontuado é que vai ser promovido. Eu posso estar enganada, mas a primeira mulher presidente a assumir a OAB Minas foi Helena Della Mônica, nossa atual presidente. Mesmo assim, vice temporariamente. Ela nunca foi eleita. E olha que a Helena é uma das mulheres mais atuantes que eu conheço dentro da OAB. Entendeu? Assim, eu sou fã de carteirinha dela. Mas ela nunca foi eleita presidente, não sei se ela concorreu e perdeu, mas era sempre vice. E existe uma conversa por aí, não sei, né? Eu escuto em várias instituições que mulher serve para ser vice. Entendeu? Sim. A gente escuta isso, infelizmente. Né? E ela, de fato, é a que mais viaja os estados, percorre Minas inteiras. Mas ela hoje é presidente? Ou ela é vice? Ela é vice. Hoje ela não é vice. Ela ocupa... Ela hoje é presidente das comissões. Existem várias comissões dentro da OAB e ela foi convidada pelo presidente Chalfun a ser presidente de... Ela assumiu de forma interina. Entendi. Ela foi vice-presidente em 2 mandatos, não sei se foi só do Raimundinho ou de outro, anteriores, e hoje ela é presidente das comissões da OAB. É uma das pessoas que mais atua lá dentro, que mais trabalha. Muito. Vocês têm esses dados? Hoje eu nem sei se ela quer, sabe? Porque, nossa, acho que não, assim. Ai, gente, pois tem que lutar por outras coisas, não é? Do que não sei, a questão da violência institucional. De um presidente da OAB. Na verdade, a representatividade, né? A gente tem que relembrar isso, porque ela está trilhando um caminho. Sim. Ela está trilhando. Todas essas mulheres que assumiram assim, elas trilharam um caminho para que a gente pudesse ir atrás. E elas desbravaram ali o mais difícil. A primeira chegou ali.
Sim. Então, nós vamos atrás. Né? Não, é muito importante. E eu falo muito, que eu o que eu fico pensando é assim, ela tem... as mulheres que me antecederam na minha carreira. Sim. Porque a gente segue. Né? A gente segue, a gente tem que reverenciar. E abrir caminhos. Ela tem mais funções, né? Se for um presidente, homem da OAB, tem algumas funções. Uma mulher ainda tem outras. Além de lidar com todo o preconceito institucional. Porque a mulher, ela não pode ser uma ótima presidente. Ela tem que ser uma presidente fora da curva. Total. Excelente, ela não pode errar. Porque o presidente, o homem presidente, ele vai ser um bom presidente. Sim. Mas alguma coisa que não acontecer... porque é mulher. A mulher não. A mulher tem que ser assim, em qualquer cargo de poder. Não é na OAB, em qualquer cargo de poder que a mulher assuma, ela tem que ser muito melhor. Muito Agora, boa. o protocolo protege também a mulher operadora do direito? As advogadas? Com certeza. Na atuação ali no dia a dia? Na lida da profissão, do ofício. Protege na medida em que se ela passar por alguma situação, ela pode ter a proteção do protocolo. Entendeu? Do que está previsto ali para ela não ser revitimizada, para ela ser ouvida, né, de uma forma, uma escuta especializada, uma acolhida. Então, eu tenho para mim que também a mulher advogada, como qualquer mulher, o protocolo... Na verdade, a gente precisa expandir essa aplicação do protocolo. Embora seja recente, né, a resistência é muito grande, né, na aplicação, seja para qualquer esfera, né, seja para os vulneráveis, seja para quem está trabalhando ali, atuando, é difícil. A resistência hoje não deveria ser pedido pelo advogado, é uma prerrogativa que deveria ser aplicada independentemente da manifestação do interesse do advogado. Mas nós precisamos pedir, exigir e ainda assim não conseguimos. São poucos. E a frustração é muito grande. Isso impede a mulher vítima de violência, que é a minha área, de procurar uma medida protetiva. A gente fala que a medida protetiva ela não vai impedir 100% a mulher de sofrer um feminicídio. A gente vê isso, que algumas mulheres sofrem feminicídio mesmo com a medida protetiva. Existe uma pesquisa da promotora de justiça de São Paulo, Valéria Scarance, que eu acompanho, até sugiro acompanhar, porque ela é maravilhosa. E ela faz uma pesquisa seguinte, que me parece que são 93% das mulheres vítimas de feminicídio não tinham medida protetiva. Então, assim, às vezes você fala, eu não vou buscar medida protetiva porque não vai adiantar nada, né? Então, gente, procura a medida protetiva porque ela vai te proteger. Ela pode não ser 100% eficaz, mas a maioria das mulheres que foram vítimas de feminicídio não tinham medidas protetivas. Eu tenho para mim que quem for a pessoa, o agressor que tem intenção de matar, com ou sem medida, eles costumam fazer. A diferença é que existem alguns que são mais corajosos que quando recebem ali a medida, sabe, se eu fizer, eu estou na mira do, né, sabem que fui eu que fiz, presa, porque havia ali uma medida, eu sou o primeiro a sofrer, né? Então, eles recuam um pouco. Nós tivemos casos recentes agora que foram expostos na mídia. O rapaz que deu 61 socos na cara da namorada. A violência é uma crescente. Não foi a primeira vez que ela sofreu aquela violência. Por que ela não denunciou? Né? Ele não se inibiu com a presença das câmeras. E a gente sabe que a mulher, muitas vezes, ela procura a justiça, procura ser acolhida, procura não ser revitimizada. Às vezes, não para terminar um relacionamento. É um grito de socorro. Ela quer ser acolhida, ela quer ser ouvida. Não necessariamente ela quer denunciar o acusado. Tanto que a medida protetiva, ela vai prosseguir independente de uma ação penal. Pode não ter uma ação penal e ela ter medida protetiva. Às vezes ela não quer que ele seja preso, ela não quer que, né? Exceto nos casos de lesão corporal, que a ação penal pública condicionada tem, né, as exceções. Mas muitas vezes a mulher, ela só quer ser ouvida, ela só quer ser acolhida. E o protocolo vai trazer isso. Sabe, assim, esse acolhimento, essa oitiva, né, para dar para ela esse amparo que nós temos obrigação de dar. Agora, o caminho que a mulher vai percorrer, primeiro é a delegacia de mulher. Sim, depende, né? Se for no momento de violência, ela liga para 190.
né? Tá. Para cessar a violência. Depois ela vai ter um acompanhamento da PVD, que é a segunda resposta da Polícia Militar. E aí ela tem a Polícia Civil, que vai instaurar um inquérito e vai avaliar o que aconteceu, que pode chegar no Ministério Público, oferecer denúncia ou não, né? Aquilo que eu estava falando, ver se de fato aconteceu, se não, né, uma mentira. A possibilidade de mentira, ela é mínima, né? Mas existe casos e nós, enquanto julgadores, estamos atentos a isso, né? Na medida que os processos chegam, a gente avalia muito isso, mas o caminho é esse, né? E ela buscar abrigo, se ela precisar, buscar família, não sentir vergonha, isso eu falo muito, não sentir medo, sentir acolhida. E olha, eu vou falar isso para a câmera, a violência doméstica, ela está mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Ela não está na periferia, ela não está lá longe, ela está, às vezes, dentro de casa. Sim. Ela está do nosso lado. Se você vive com alguém que sofre violência doméstica, dê para ela esse acolhimento, dê para ela o seu ombro, dê para ela a possibilidade de orientação, dela buscar uma medida protetiva, dela se proteger, junto, dê a mão, né? Não critica não, eu falo que ninguém gosta, mulher não gosta, mas ela já apanhou várias vezes, toda vez ela chega aqui, vai ver, ela gosta de apanhar. Gente, ninguém gosta de apanhar. Por que não sai, né? Por que não sai? É só sair, como? Não existe isso, sair? Não existe esse só sair. Existem várias coisas que mantêm essa mulher nessa situação de violência. Então, se você sabe, se você viu, se você acompanha uma mulher em situação de violência, acolha, oriente, busque ajuda junto com ela e não critique. Seja aquela, eu falo assim, muito isso também, seja aquela que conserta a coroa na cabeça de outra mulher. E não a que critica porque a coroa está torta. Mais sororidade, menos crítica. Isso é mais fácil identificar quando é violência física. Quando a violência é patrimonial e emocional, é difícil de identificar. Aí a pessoa chega até você e fala, mas como é que eu vou provar? Aí é onde vai entrar agora esse AVP, que é esse instrumento, esse questionário, né? Para poder avaliar a violência psicológica, que é super recente, eu acho ainda que não está instituído, né, em todo lugar, mas assim, vem um avanço. É um avanço e vem para esse diagnóstico, essa comprovação, essa prova, até para a mulher, né, doutora, que a senhora falou, para a mulher perceber que ela está numa situação de violência e ela poder buscar ajuda dentro desse outro tipo de violência, que não é a aparente, a física, ou mesmo a sexual, né, quando tem estupro. Até mesmo quando tem estupro, a mulher acha, não, mas é minha obrigação, eu casei, eu sou obrigada a ter relação sexual, e não é, entendeu? E não é. Fomos orientados que o sexo é um dever do casamento, é inerente ao casamento, né? A mulher não pode se negar ao homem. O corpo pertence, né? De dedicação e posse, né? O corpo pertence. Se ele não estiver em casa, ele vai procurar na rua. A gente cresce escutando isso e aí a gente se sujeita a certos tipos de violência para poder... É violência. Violência começa aqui. A violência começa emocional e aí depois passa para física. Só que algumas mulheres não se dão conta disso. E quando eu falo que o silêncio dela, às vezes, não é uma escolha, é o único recurso que ela tem. Exato. É silenciar, né? É fingir que não percebe, é aceitar. É o pai dos meus filhos. É o pai dos meus filhos. Como eu vou sobreviver? Eu tô desempregada. Ele não vai pagar pensão, não tem nada em nome dele. E tem medo também, o que ele pode fazer comigo, né? E agora é bom saber também outra coisa a respeito da medida protetiva, que já há muito tempo... cabe a prisão em caso de descumprimento de medida protetiva. Porque antes se discutia se ele descumpria a medida, o que poderia fazer. Mas não. Ele tem uma medida protetiva, ele descumpriu, cadeia. Entendeu? É preso. É porque fica mais iminente o risco à vida, né? Fica muito mais iminente o risco à vida. Com certeza. E essa questão do protocolo, ele tem esse olhar, inclusive, apurado. Porque, às vezes, a vítima, num caso, por exemplo, uma audiência comum de família ou uma audiência trabalhista, em que o agressor ali é o patrão, a pessoa não consegue falar, se fazer ser ouvida na presença daquela pessoa. Esse protocolo tem esse olhar sensibilizado para poder escutar essa vítima numa condição mais favorável a ela. Longe da presença desse agressor. Né? E não criticar, eu acho que é tão importante isso, sabe? Não falar assim, ela voltou pro agressor porque ela gosta de apanhar. Não existe isso, não entendeu? Cabe, não é isso que está sendo julgado ali, não é né? Isso. Então, assim, a aplicabilidade do protocolo, ela vem, inclusive, nesse sentido,
né? Imagina você sofrendo violência emocional dentro de casa e aí numa audiência física você tem que estar ali de frente pro seu agressor. Aquilo te fere, é aquela história da revitimização. Você vai, você sente toda aquela sensação de novo, angústia. Não, e que você fala, tá com medo, apavorado ali com isso. A angústia, a exposição, então, a decisão mais humana que eu tive... A exposição também tem muito. A decisão mais humana que eu tive, a juíza aplicou, foi até em Contagem, sabe? Aplicou 100% processo digital e entendeu que ela não tinha condição de estar na presença dela. Agressor. Foi a primeira decisão que eu tive nessa sentença. Aí, hoje, assim, isso é muito claro, né? E não houve violência física. Foi violência patrimonial. Ela estava passando necessidade, dificuldade dentro de casa. Enquanto ele usufruía do bom e do melhor, ela passava necessidade. Ele tinha um tipo de café, ela tinha outro para tomar. Gente, a gente não acredita, né, que isso possa acontecer. Mas são tantos absurdos que realmente chocam. Ela comia ovo enquanto ele comia peixe. Então, assim, dentro de casa ela entendia que aquilo é porque ele trabalha, então ele precisa do melhor. Gente, olha eu vou comer, né, qualquer coisa. Exato. Né? Então é muito triste. Gente, eu queria que vocês falassem um pouco, então, para dar esperança pra gente. Eu acho que talvez saia um pouco do protocolo aqui, mas acho que está nesse contexto, que são os grupos reflexivos, né, para homens autores de violência. Nossa, eu sempre defendi muito, desde que eu entrei na Concive, né, em 2016, esses grupos reflexivos. Cheguei a assistir algumas sessões, numa delas, um agressor até falou assim, que ele não sabia o que ele estava fazendo ali. Né? Porque ele não bateu na mulher, ele não fez nada, ele só foi pra frente do emprego dela e xingou ela lá. Mas isso ele pode fazer. É mulher dele. Que tem? Entendeu? Então, assim, e o pessoal que era até do Instituto Alban, que chamava, eles falavam que o agressor às vezes era encaminhado pela justiça para comparecer em 16 sessões, que eles levavam até 10 para entender que o ato por eles praticado foi um ato de violência. E quantos habeas corpus eu não recebo lá no tribunal de agressores que receberam medidas protetivas, inclusive de comparecimento em grupos reflexivos, e entram com habeas corpus só para retirar o comparecimento nos grupos reflexivos. Eles não aceitam isso assim. Há uma resistência muito grande do agressor aceitar e refletir sobre o ato por ele praticado. Então, e isso, assim, é muito importante, porque se não tratar, isso vai repetir. Agora, o grupo, eu não lembro bem, porque até nesse programa com o Ian, lá sobre violência doméstica, a gente conversou sobre isso, agora eu não lembro se ele é obrigatório a participação. Hoje existe uma lei, eu não sei se é de 2024 ou de 25, mas foi uma das últimas alterações da Lei Maria da Penha, sensacionais, que definiu uma questão que se julgava, que podia aplicar prazo na medida protetiva. Então, isso já está solucionado, não existe prazo na aplicação da medida protetiva. Ela vai durar enquanto houver necessidade, e quem vai falar se há necessidade ou não é a mulher, que ela tem que ser ouvida antes do juiz retirar essa medida protetiva. E outra coisa foi o encaminhamento obrigatório dos homens num grupo reflexivo. Porque antes o juiz, a seu critério, poderia mandar. Hoje é obrigatório. E sabe de uma coisa, da importância disso, ele aprender, às vezes ele leva em tom de brincadeira. Você tá gorda, tá feia, não serve pra nada, mas não. Nossa. É só pra fazer comida. Não sei. Há disso. Na igreja que nós frequentávamos, havia um grupo para poder conscientizar dessas pequenas coisas. As mulheres iam... o homem. Isso. As mulheres iam se deprimindo, e se recolhendo, e, sabe... E isso ia crescendo, ia tornando crescente. Muitas delas chegavam a pensar, poxa, eu não sirvo pra mais nada. O que eu tô fazendo vivo aqui? Eu queria muito até conhecer esse projeto, doutor Ian. Pois é. Porque Instituto Casa da Palavra. Instituto Casa da Palavra, eu vou procurar. Né? Ai, que bacana. E ele está fazendo um trabalho extremamente no TJ. Ele vai voltar. Spoiler, ele vem. Que bom. Ele vem com avisa outro quando colega. ele vier, pra gente poder assistir depois. Pois é, assim, pois né? é. Porque eu acho assim... Não tem como. São duas... É a base que eu acho de possibilidade de mudança no futuro. Que eu penso que há estudos que falam que são 137 anos para igualdade. Há pouco tempo, o secretário da ONU falou que era 300 anos. Eu falei, ai meu Deus, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Mas eu acredito muito nisso, em 2 pilares. Primeiro, educação.
Sim. É trabalhar criança e adolescente nas escolas sobre violência doméstica. Isso a Concive sempre teve um projeto, um trabalho muito bacana dentro das escolas. O que é a Concive? A Concive é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica. Tá. Todo tribunal tem uma coordenadoria. Cada um num estado com um nome diferente. O nosso chama Concive, Tá. que é específica para atuar nas políticas públicas. Porque hoje eu atuo no julgamento, então hoje eu não posso atuar na Concive. Tá. Porque fica 2 pesos, 2 medidas. Enquanto eu julgo, eu estou defendendo a mulher, é uma coisa meio difícil. Mas antes, não. Antes eu não era especializada, eu atuei na Concive durante 2 anos. E ela atua nas políticas públicas? Atua nas políticas públicas da Lei Maria da Penha, que são as redes de enfrentamento à violência, o que precisa fazer, onde que tem casas de acolhimento para a mulher, tudo que diz respeito à política pública, a acolhimento, a essas coordenadorias que trabalham. Porque trabalha com a Defensoria Pública, com o Ministério Público, com as prefeituras, com os CRAS, com os CREAS. Então, nas escolas. Então, leva para lá. Porque eu falo que só a gente vai ter uma mudança de mentalidade de agressor fazendo o trabalho nas escolas, com criança e adolescente. Porque o menino que cresce vendo o pai apanhar, a probabilidade dele repetir é muito grande. A menina que vê a mãe apanhar, a possibilidade dela aceitar ser vítima de uma violência vai ser muito grande. Ela vai naturalizar aquela violência. Então, nós temos que trabalhar com as crianças e com as adolescentes. E trabalhar com o agressor. Onde que nós vamos trabalhar com o agressor? Nos grupos reflexivos. Né? E empoderar também a mulher vítima de violência através do atendimento psicológico, né? Dar para ela condição. Programas de trabalho também, que ela possa ter uma renda, eu acho que isso também é muito importante. Muito. Né? Para ela ter essa condição. Importante. Então é isso, é trabalhar a criança, o adolescente, o agressor e empoderar a mulher. Tem jeito, então. Tem jeito. Começa em casa. Começa em casa. Começa em casa. Começa em casa na criação dos filhos. Né? É isso mesmo. A senhora falou da sua idade, eu fiquei pensando, né? Eu tenho 46, com 2 filhos, um de 13 e um de 16, e a gente vê a importância disso. Você também tem 2 garotos, né? 2 garotos que ensinam desde pequena como uma mulher merece ser tratada. Eu falo com meu marido, eu falo assim, eu ensino os meus filhos a serem como o marido que eu gostaria de ter. Então, ou seja, meu marido é sensacional, mas eu falo, os pequenos erros, as pequenas arestas, a gente poda aqui. Sim. Porque é um trabalho lá pra frente. Né? Eu não quero que os meus filhos tenham casamentos infelizes que façam mulheres infelizes. Que sejam eu tenho um casal de filhos também, eu tenho uma filha de 28, um rapaz de 20, e eu falo que eu queria ter criado meu filho como minha sogra criou meu marido, mas eu acho que eu não consegui chegar tanto. Mas o tempo todo a gente está vigilante, meu marido também fala muito com ele. Tem um exemplo, sabe? Tem um né? exemplo dele, então acho que isso é o mais... não são palavras que educam, é um exemplo. Vocês sabem, vocês me lembraram de uma história que a gente falando de filhos, o meu mais velho devia ter talvez uns 10 anos, e aquelas reuniões em casa de amigos, meninos e meninas juntos, e as famílias ali brincando, e a gente estava numa casa de um amiguinho dele, que tinha uma escada muito grande, e a mãe deixou eles pegarem um colchão grandão, assim, imagina que delícia, descer aquela escada lá, aí vinha 2 meninos, depois 2 meninas, então o menino que desceu o colchão, subia, aí a menina desceu o colchão, subia, aí as mães de meninos pedindo para eles ajudarem as meninas a subir, e as mães das meninas, não, vocês conseguem subir assim. Pois vocês vão subir esse colchão. Gente, mas aquilo foi tão divertido. Mas eu acho que é bom, porque assim, você tem que ensinar a menina que ela também dá conta. Mas não é questão de não dar conta, é não precisar dar conta. A gente dá conta de muito mais. Mas a gente tem... eu achei divertida a situação, e a gente conversou sobre isso. Tudo bem, então vamos ensinar as 2 coisas, né? A gente ensina a gentileza para eles e ensina para elas que elas não... Mas a mulher precisa aprender a receber a gentileza também, às vezes a gente não sabe. Eu falo com os meus filhos, estão numa idade em que brigam, né? Brigam na escola, batem, tomam um brinquedo, e não sei, 3 e 6 anos. E eu falo, o mais baixinho, o menorzinho é mais... sabe, mais quente. Eu falo com ele, filho, você não pode bater numa amiguinha. Você não tem esse direito. Por quê? Eu falei, você tá vendo o seu braço? Não tem esse muquinho aqui, ó? Ela não tem. Olha o tamanho do papai, olha o tamanho da mamãe. Imagina se ele quiser tomar uma coisa da mão da mamãe, como fica. Aí ensino o mais velho já sabe, enquanto ele tiver uma menina em pé, ele não se senta.
Bacana. Ele não se Não, sente. ensinar gentileza é muito legal. Mas até eu não com sei os se- meninos, eu não sei se eu entre tô falando meninos isso, também. porque eu fui criada num mundo muito feminino. Nós nunca tivemos experiência de homens dentro de casa, a não ser os primos que encontrava às vezes e tal. Só mulher, o único como era o papai. E o papai é de fazenda, ele era fazendeiro, a vida inteira mexendo com fazenda, e ele nunca deu moleza pra gente. Assim, ele era daqueles que te jogava você numa prancha, no meio do mar, a gente ia muito a Guarapari, que a fazenda era no Espírito Santo, porque aquele tanto de meninos saía pro mar adentro, e uma vez a prancha virou, ele pegava uma, pegava outra. Ensinar a dirigir, ele falou, olha, aqui é o acelerador, aqui o freio, você põe a primeira e vai, se vira, assim. Sabe, papai sempre foi muito Mas de isso é colocar a importante. gente É. pra frente, sabe? Assim, nós íamos morar em Belo Horizonte sozinha, só mulher. Minha irmã tinha 16, eu tinha 15. Morando num apartamento, aqui estudando, tarará, tá. E isso foi muito dele com todas nós. Então, todas nós somos, assim, bem independentes. Mas, Não mas eu muito cresci bom. assim. Mas é uma coisa. Assim, não é que eu não possa e não é que eu não consiga. Eu posso e eu consigo. Aham. A questão é que eu não preciso. Uhum. Né? Que esse trabalho pesado... Às vezes precisa. É. Mas se eu tô Né? na companhia de um homem que pode fazer o trabalho pesado... A gente já faz tanto, né? O nosso trabalho já é tão complicado. Eu acho que a gente já é questão tão... que fica, parece, é que a gente aceita com muita tranquilidade as demandas que são colocadas sobre a Isso. mulher e os E maus tratos, isso gera, vamos falar assim, que a gera gente tá neles o conversando, comodismo. né? E às vezes tem, acho que o que você está falando é que às vezes tem dificuldade de E outra aceitar a coisa, gentileza. também, talvez. a mulher é muito mais proativa. Exato. Enquanto ela espera o homem pra fazer uma coisa... Ela Já subiu o colchão, já subiu o desceu, colchão, já... desceu. Mulher sofre de excesso de iniciativa. Não, lá em casa é assim. Por exemplo, eu adoro viajar. Nós adoramos viajar. Aham. meu marido às vezes entra no carro e fala assim, pra onde mesmo nós estamos indo? Ah, eu já que resolvi maravilhoso. tudo. Eu já reservei uns hotéis, já... Às vezes ele nem sabe. Então, isso é nosso. Mas não é bom que seja sempre assim. Mas você pensa... Mas cada casal tem sua configuração também. não, e tá né? tudo certo. Não tem A A questão é... Você pode? Pode. Você sempre tem que? É diferente. Eu faço isso com o maior prazer. Porque Se eu você, adoro, né? se você perguntar... Eu lá em casa tomo iniciativa. Mas se você perguntar pro meu filho assim... Quem é mais forte, papai ou mamãe? Ele vai achar que é a mamãe. Ele vê a mamãe fazer mais coisas. Porque, justamente por isso. A gente sofre de excesso de iniciativa. Quem é mais inteligente, papai ou mamãe? Tudo é a mamãe. Ele acha isso. Mas a questão a gente tem que aprender a receber e deixá-los fazer, porque muito da nossa sobrecarga, do nosso estresse, vem do não saber receber e não permitir que eles façam. Também não deixa faltar. Eles ficam... A gente toma frente. Se a Muitas gente vezes fizer toma tudo, frente. eles vão chegar em casa realmente. O trabalho deles é chegar ali e descansar. Eu não. Eu muitas vezes eu fiz de morta. Assim. É isso mesmo. Tem que Fica a dica. Fica a dica. Você que tem menino pequeno, com 40, meu filho nasceu, eu tinha 40 anos, 43 anos, né, eu de 20. Então eu já estava mais velha, aí ele pequeno, eu já mais velha, quase 50 e tal. Eu chegava em casa, eu estava muito cansada, que eu tinha feito uma audiência, e eu brinco que fazer uma audiência, principalmente no cível, é torear um boi, um touro a tarde inteira. Nossa. Aí você chega mesmo sem energia. Exaurido. Aí eu chegava em casa, morta de cansada, e ele, mamãe, vou brincar, mamãe. Aí eu deitava no chão e falava, vamos, eu sou a mesa. Mesa fica parada, deitada no chão. Aí você pode passar carrinho em cima da mamãe, montar um posto de gasolina, fazer o que você quiser, mas eu sou a mesa. Por causa disso, pelo fato de chegar às vezes muito cansada e não tem. E eles procuram muito a gente mesmo, né? A referência, principalmente nesses primeiros estratégia anos. Mas eu né? ensinei assim, a mamãe não brinca. Quem brinca é o papai. A mamãe faz todas as outras coisas. Quem brinca é o papai. Gente. Eu não gosto. Não gosto de brincar. Não gosto. Aí foi uma escolha. Então, né? Gente, vocês querem pontuar mais alguma coisa, dar um recado, achar que é importante falar? Você quer falar sobre o Congresso? Sim, esse tema que nós debatemos aqui, inclusive, nós vamos explaná-lo dentro do Congresso, né, Mineiro de Direito de Família, vai ser o 6º Congresso, vai acontecer nos dias 12 e 13 de setembro. Infelizmente, a doutora Karen não vai poder estar presente, né? Mas ela vai nos brindar com a presença dela em outros momentos. Sim. Mas a todos que quiserem participar, é aberto ao público, as inscrições estão abertas. Sejam bem-vindos. Onde tem as informações? No site da OAB. OAB. Na página do Direito de Família também tem. Tá. O meu recado final, né, é dizer para as pessoas que essa questão do protocolo foi uma orientação mesmo para o Estado brasileiro. E o CNJ pegou e trabalhou, montou uma equipe né, desse protocolo. Então, cada um de nós,
cada um de nós brasileiros, cada um de nós, brasileiras e brasileiros, que tiverem contato em qualquer situação de abuso, de qualquer natureza, seja violência doméstica, seja de qualquer natureza, receba essa pessoa, receba essa mulher, essa condição de gênero, né? Sim. Seja mulher do sexo feminino ou não, mas que se reconheça como mulher, para dar o apoio, para dar o ombro, para dar a escuta ativa, uma escuta especializada. Vamos, cada um de nós, trabalhar aplicando o protocolo. Você consegue ler até na internet, você pega o protocolo e lê. Eu sempre ouvi, inclusive, que quem trabalha com a violência contra a mulher, violência de gênero, tem que ter o protocolo como livro de cabeceira, para a gente ler sempre. Vamos fazer com que isso possa surtir efeito para dar fim a tanta violência contra a mulher em qualquer das suas formas, em qualquer dos seus lugares. Então, assim, vamos trabalhar todos nós juntos para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Esse problema é de todos nós. Esse problema é de todos nós. E a solução, acho que está na mão de cada um de nós também. Eu, enquanto juiz, assumo a minha responsabilidade, mas eu acho como que, cidadão, como cidadão também, cada um de nós pode assumir esse papel. Cada um, na escuta clínica, né? Isso. Cada um na sua profissão, tem, dentro de casa. Dentro de casa, né? Porque a violência contra a mulher, a violência de gênero, ela está mais perto da gente do que a gente pode imaginar. Muito perto, E é pra gente ficar atenta a isso, para identificar, né, essas violências também, como vocês deixaram bem claro. Né? E tomar uma atitude, né? Não ficar numa situação aceitando aquilo, ou não percebendo, ou deixando passar, né? Mas tomando uma atitude. Eu acho que esse caminho, existe o 180 também, que é uma linha de busca, né? De socorro, 190, PVD, existem muitas possibilidades. Sim. A Defensoria Pública, o Ministério Público, todos estão abertos para receber qualquer mulher que sofra qualquer tipo de violência. Tem as casas também, não é? É bem-vinda? Tem as casas de acolhimento. E casas, inclusive, que não têm endereços divulgados. Sim. Porque a mulher fica lá para preservar a mulher quando ela está tendo algum risco, né, de morte. Ótimo. Então, tem isso. Então, assim, tem como procurar ajuda. Sim. E você precisa procurar ajuda. Não há como. É muito difícil você achar que vai sair por conta própria. Tá? Tem que ter essa rede aí, né? Rede de apoio. E levando junto, né? Gente, muito obrigada. Obrigada por essa conversa, por esse sorriso, delícia, né? Inspiradora, desembargadora e forte. Vão lá, né? Vamos com essa alegria, vamos com essa força e positividade, mas vamos para cima, Vamos para cima. Chega disso, né? Chega. Embora a Câmara não tenha tenha se despecializado na questão da violência, eu continuo na área criminal e continuo trabalhando nessa questão muito. Continua sendo a menina dos meus olhos. Ai, que bom. E os contatos de vocês? Vocês querem deixar? Eu brinco que vocês querem ser encontradas? Ou... Meu e-mail é gabi.karenemeric@tjmg.jus.br. O meu Karen é com I. Aí eu vou falar o Emeric. É M-M-E-R-I-C-H. C-H. Isso. Meu Instagram é @MichelleCorlait, Michelle com 2 L's e Corlait com 2 T's e E no final. E o meu e-mail é mcorlait, CORLAITTE, @gmail.com. Ok. Meninas, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Para vocês voltarem, para a gente continuar falando sobre isso. O espaço está aberto, a casa é nossa, que seja esse espaço para reflexão também, né? E alerta. E parabéns pela iniciativa. A sociedade precisa muito. Não é? Pois é. Né? Nos ouvir. Porque se a gente tem a condição de passar... Eu falo que eu não tenho direito de passar informação, eu tenho obrigação. Sim. Se eu sou capacitada para isso, eu tenho obrigação. Obrigada por esse espaço, obrigada por essa oportunidade. Obrigada, eu que agradeço. Pela receptividade. Obrigada. Essa sororidade. Não é? Então, vamos juntas, né? Vamos juntos, se fortalecendo. E é isso, obrigada, até a próxima.